E aí, pessoal, pensaram que eu ia embora, né? Mas não. Antes da gente concluir essas aulas sobre gerador e receptor, a gente vai fazer um exercíciozinho de aplicação aí que está na apostila de vocês, na página 23. E é um exercício interessante que vai dar para a gente identificar dentro de um circuito quem é gerador, quem é receptor, beleza? Qual vai ser o sentido realmente que a corrente vai fluir dentro desse meu circuito. Então o exercício está falando assim, ó, considere o seguinte circuito elétrico para responder as questões 7 e 9. E nós vamos trabalhar também uma lei chamada lei de Pauli generalizada, que ela vai ser bem útil para você encontrar, por exemplo, a corrente total dentro de um circuito que possa vir a acontecer aí, beleza? Se você observar, esse meu circuito ele tem 3 resistores e ele tem 3 gerador, pode ser 3 geradores ou 3 receptores. Na verdade, eu quero que vocês identifiquem o seguinte: aquele que tiver maior DDP, aquele que tiver o maior E, é ele que vai fornecer a corrente para o meu circuito. E nessa situação, aquele que tiver a maior força eletromotriz, vamos dizer assim, vai ser o gerador. Então, a primeira coisa que você observar, ó, quem está mandando aqui no pedaço é o de 18 volts. Então, o de 18 volts vai ser o gerador. Ok. O que eu expliquei para vocês nas aulas anteriormente? A corrente passa do gerador sempre do menor potencial para o maior potencial. Então, a minha corrente ela vai estar fluindo nesse sentido aqui, ó. Beleza? Como essa corrente flui nesse sentido, eu posso falar que a corrente flui no sentido anti-horário, não é isso? Lembra, pessoal? Horário é para cá, anti-horário é para cá, beleza? Então eu já sei, ó, que esse primeiro dispositivo aqui é um gerador. Beleza. Ó, a corrente vem, passa pela resistência, entra do polo positivo para o negativo. Quando a corrente entra do polo positivo para o polo negativo, eu tenho o que eu chamo de receptor. Novamente, ó, a corrente passou pelo receptor, passou pela resistência, houve uma queda de tensão, né, como eu havia falado para vocês anteriormente, e veio para cá. Eu quero identificar se esse carinha aqui, ele vai ser um gerador ou se ele vai ser um receptor. Como a corrente está indo do positivo para o negativo, como nessa mesma situação, esse carinha aqui, esse dispositivo, ele pode ser caracterizado como um receptor. Então, outra situação para eu responder essa questão é que nesse circuito eu tenho um gerador e 2 receptores. Ok, ótimo. Com essas informações aí, vai dar para a gente responder as alternativas 7, 8 e 9 também, beleza? Outra coisa que eu quero que vocês analisem é o seguinte, pessoal. Existe uma lei chamada lei de Pauli que fala o seguinte: para que você possa encontrar, vou escrever a lei de Pauli aqui para vocês. Para que você possa encontrar a corrente dentro de um circuito, você vai somar os geradores, diminuir da soma dos receptores e dividir pelo somatório das resistências. Beleza? Ó, a soma dos geradores menos a soma dos receptores
dividido pela soma das resistências é igual a corrente. Novamente, a soma dos geradores menos a soma dos receptores dividido pelas resistências, a soma das resistências vai ser igual a corrente. Olha que legal, ó. Gerador eu tenho um só, então é ele por ele mesmo, somatório. Menos. Quem é o somatório dos receptores? Quem tem a força contra a eletromotriz nos receptores? Se você somar, ó, 3 mais 5, 8. E se você dividir pelo valor das resistências, pela soma das resistências, você tem 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Beleza? Então, vamos lá, ó. 18 menos 8, 10. 10 dividido por 5, 2 amperes. Olha que fácil. Então, novamente, para vocês não esquecerem. A lei de Pauli fala o quê? Na verdade, o nome é Lei Generalizada de Ohm-Pauli. Beleza? Você vai somar os geradores do circuito, diminuir pelos receptores e dividir pelo somatório das resistências. Beleza. Então, eu tenho uma corrente aqui, ó, de magnitude 2 amperes. Ok. Beleza? A corrente que flui aqui no meu circuito são de 2 amperes. Se eu fosse mais além aí e perguntasse para vocês quem seria a resistência equivalente dentro desse meu circuito. Série, 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 eu somo. De novo, série, 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 eu somo. Então, se você somar 2 mais 2, 4 mais 1, vai dar um total aí de 5 amperes. Só que agora eu quero ir mais além ainda. Eu quero saber qual vai ser a DDP. Beleza? Eu quero achar a DDP entre os terminais A e B. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó, entre os terminais A e B, eu tenho um gerador, beleza? Vou redesenhar aqui, ó. Eu tenho um gerador de 18 volts. Eu tenho uma resistência de 2 ohms, beleza? E ainda eu tenho um receptorzinho aí de 5 volts. Então, aqui eu tenho um gerador, eu tenho uma resistência, eu tenho um receptor. Beleza? Esse gerador, ele tem uma força eletromotriz de 18 volts. Vou colocar ele aqui também, para a gente não se perder. E esse receptor tem uma força contra-eletromotriz de 5 volts. Ok? Esse 18 volts está sendo representado por uma força eletromotriz E3. Essa resistência, o exercício está chamando de R1. E esse receptor ele tem uma força contra-eletromotriz, que eu vou chamar ela de E1. Certo? Olha só. Entre os pontos A e B é obtida a diferença entre a DDP dos terminais do gerador e a soma da DDP entre os terminais do resistor R3 e do receptor de força contra-eletromotriz. O que eu quis dizer aqui? Ó? Eu quero achar a DDP. Vai ser a diferença entre, vai ser a diferença entre a soma da DDP do resistor com o receptor menos a do gerador. Então, você vai pegar o meu gerador, beleza? Eu chamei ele de E3, ok? Menos a soma da DDP no resistor R1. Então, a soma da DDP do resistor R1 com a força contra-eletromotriz E1. Ok. Vamos pensar aqui comigo, ó.
o meu gerador ele tem uma tensão de 18 volts. A tensão no meu resistor R1, você pode calcular como R vezes I. A minha resistência é 2 e a minha corrente também é 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 volts. Mais a tensão da minha força contra-eletromotriz nesse receptorzinho aqui, ó. Então, vamos lá? 18 menos 9 dá um total de 9 volts. Ok. Então, ó, presta atenção aqui que o exercício está perguntando na número 7. De acordo com os dados do esquema, conclui-se que o circuito possui, letra E, um gerador, 2 receptores e 3 resistores. Número 8. Conclui-se que a resistência equivalente no circuito e a diferença de potencial entre os pontos A e B valem respectivamente 5 e 9 volts. A corrente está no sentido anti-horário com valor de 2 amperes. Então, eu acredito que o que ficou um pouquinho mais difícil de vocês entenderem seria isso daqui, ó. Ele quer a DDP, pessoal, vou repetir aqui para vocês novamente. Ele quer a DDP entre os pontos A e B, beleza? Ó, a corrente passa aqui, passa no resistor, passa no receptor. Quem vai ser a DDP? Vai ser a diferença entre o que ele realmente está gerando, menos o que ele está consumindo no resistor e o que ele vai consumir no receptor. Então, você soma a tensão no resistor, no receptor e diminui do gerador, beleza? Exercício excelente para trabalhar a lei de Ohm-Pauli. O que fala a lei de Ohm-Pauli, pessoal? A soma dos valores dos geradores menos os valores dos receptores dividido pela soma das resistências é igual a corrente. Como eu descobri quem é gerador e quem é receptor? Gerador sempre vai ser aquele de maior valor, de maior tensão. Então, dos meus 3 elementos aqui no meu circuito, o de 18 volts está sendo o gerador por ele ser o de maior valor. Beleza. Então, a corrente vai passar sempre do negativo para o positivo e vai vir nesse sentido anti-horário. Passou aqui do negativo para o positivo, gerador. Passou do positivo para o negativo, receptor. Voltou para o positivo para o negativo, também se torna um receptor. Beleza? Espero ter ajudado aí vocês e bons estudos aí.